Senhora presidente, boa tarde, vereadora Malu, boa tarde aí aos funcionários, à imprensa, boa tarde aí a todas e todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara e também pelas redes sociais. No dia de hoje, nós vamos falar sobre educação. É vergonhoso a todas e todos que estão nos acompanhando esse retorno às aulas aqui na cidade de Mogi das Cruzes, da Prefeitura Municipal. Primeiro, queremos falar sobre o processo de atribuição de aula. Conversando com o secretário desde o semestre passado, 2021, o que ele nos disse? E nós fomos atrás. Nós queremos, o nosso objetivo é colaborar em tudo aquilo que venha facilitar a vida dos nossos alunos, que venha facilitar a educação aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Ele queria fazer o melhor processo de atribuição de aula de todo o Brasil. Apresentei as propostas da PUS, apresentei as propostas da Secretaria Municipal da capital. E o que nós vimos? Nós vimos uma secretaria que não planejou nada, que não sabe gerir, administrar, uma Secretaria da Educação do porte que é a cidade de Mogi das Cruzes. Iniciou o processo em dezembro, parou no dia 17 de dezembro. Por que parou? A pergunta. Porque tinha que ver os professores que iam dobrar. Eles já tinham ideia, os diretores fizeram os levantamentos da quantidade das dobras, já tinham essa ideia. Ele depois retomou esse processo de atribuição de aula às vésperas do dia 3, às vésperas do início do retorno às aulas. E as diretoras, as que estão acostumadas com o processo, já sabiam que a quantidade de salas a serem atribuídas não ia fechar essa conta na medida que não teriam professores suficientes para serem atribuídas essas aulas. Contando aí com o cadastro ativo, né, do PSS, que são o processo seletivo simplificado, que é chamado do contrato emergencial, com as dobras. Não iriam fechar. Iam sobrar muitas salas, como de fato sobraram muitas salas. O que nós observamos é que mais de 200 salas ficaram sem ser atribuídas, porque o concurso, né, não foi homologado. É preciso saber por que não foi homologado. Os professores fizeram a prova em setembro do ano passado. O que está acontecendo? Mas não dialoga, não conversa, não traz a participação do conjunto do magistério, dos professorados, dos diretores, não traz à tona de quem vai atrás buscar informação. Então, no dia 4, foi o caos anunciado. O que mais que ele queria esperar? As professoras ficaram, não só as professoras, mas os trabalhadores da educação ficaram, nesse dia 3, até a meia-noite, para serem atribuídas aulas. Depois, no dia seguinte, tinham que estar lá às 7 horas da manhã. Então, é um desrespeito bastante grande com os trabalhadores da educação. Então, realmente, o retorno às aulas foi o caos anunciado, que nós vimos aí, e tenho certeza, né, que a vereadora Malu deve ter recebido reclamações de pais, pressionando porque o filho voltou, porque não dá, as diretoras, por mais que quisessem fazer a organização, eram muitas salas sem professor, sem dar conta. Então, a pressão dos pais e dos profissionais da educação que querem trabalhar, porque professor no PSS cadastrado tem bastante. Eles só quis aproveitar do contrato ativo. Poderia ter contratado novos PSS. A Prefeitura de Suzano fez isso, já fez isso em dezembro, logo depois que começou o processo, logo depois que acabou o término da lei federal. Então foi. Mas isso quer dizer planejamento. Quando não se planeja, acontece o que aconteceu aqui na cidade de Mogi das Cruzes. É lamentável porque a gente vem tentando colocar essas questões
para ser debatida, dialogada, e sempre é dito assim, está tudo sob controle, educação em primeiro lugar, a gente vai fazer um pacto com a sociedade, só que esse pacto não está dando resultado que deveria ter para a nossa educação. Agora, depois da pressão, o que a Secretaria fez e está fazendo? Um assédio psicológico. Um assédio psicológico no sentido de estar pressionando os professores a assumirem salas que não foram atribuídas para esses profissionais, ocupar as salas de aula de toda forma para que o aluno não fique sem aula. É verdade, nós temos que nos preocupar sim com o aluno. É uma preocupação grande nesse sentido. Mas isso poderia ter solucionado se tivesse planejamento. Ocupar as salas a qual preço? Ao preço de desmontar o DPED, o Departamento da Pedagogia, que tinha preparado um curso de formação, a esse preço que a gente tem que desmontar. Também a questão do atendimento à educação especial, que tinha todo um cronograma feito, que a Secretaria preparou, a diretora deve ter preparado esse calendário feito, que era, essa semana, entrar em contato com os pais, para marcar as audiências na semana que vem, para conversar com os pais, e depois começar as aulas, o atendimento pedagógico dos alunos, no dia 21. Na medida que desmontou esse calendário, os alunos terão prejuízo, sim. Esses alunos de atendimento da educação especial terão prejuízo, porque todos os professores, são poucos os profissionais, são poucos, não são muitos, mas esses profissionais, eles estão ocupando a sala da educação básica na ausência dos professores. Agora, tudo é feito sem nenhum registro. Como aconteceu com o contrato da Peralta, nesse segundo contrato? Não tinha nada registrado, não tinha nenhum protocolo. É tudo telefonema, é tudo fala em cima disso. Então, é realmente lamentável essa situação que está acontecendo na educação. E para fechar, sem deixar de falar da educação, esse prefeito, né, como a turma costuma falar na linguagem digital, o prefeito TikTok. Tudo vai para as redes sociais. Aí fala uma grande coisa que depois não acontece. Faz aquele anúncio a respeito das providências que vão ser tomadas e depois nada acontece. Então, ele anunciou, aí conversando aí com os profissionais da educação, diz que ele anunciou que o funcionalismo público teria, agora em janeiro, um reajuste referente ao ano de 2021 e, em março, o reajuste de 2022. Só que o Olerite de fevereiro, nada veio. Então, para onde foi? O que acontece? Mudaram-se as táticas? Não vai ser feito esse reajuste? Informe, gente. Existe tem um portal da transparência. Esse prefeito que sempre debateu, sempre colocou a transparência. Aonde está a transparência? Aonde está? Se você entrar no portal da transparência, você não encontra os olerites do abono do Fundeb. Por que não estão lá colocados? Isso é lei, tem que estar colocado lá, mas não está. Então, nós temos aí cobrado, né, tanto do prefeito, como eu pedi audiência, liguei para a secretária, pedi audiência com o secretário da Educação, protocolamos ofício para que as coisas evitem acontecer esse caos que aconteceu no retorno às aulas, tão esperado o retorno às aulas, como ele disse durante toda a pandemia. É preciso ter providências, é preciso fazer um acolhimento. E nós vimos a forma como foi o acolhimento. Isso me dá a impressão, parece para mim, que é o fato de não querer conversar comigo, de dialogar, para ouvir, não precisa acatar as propostas, mas vamos ouvir. Parece que tem medo de quem conhece o chão da escola.
Obrigada. Obrigada, vereadora Inês. Passo a palavra à próxima vereadora, Malu Fernandes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a vereadora Inês, os funcionários da Câmara Municipal e os munícipes que estão nos acompanhando também pela TV Câmara. Vereadora, também a temática da minha fala hoje aqui no Pequeno Expediente é sobre a educação da nossa cidade. Semana passada, o prefeito Caio Cunha e a co-prefeita Priscila estiveram aqui, presentes na Câmara, para o início das sessões legislativas. E na minha fala eu fiz um elogio à gestão por criar um programa de recomposição de aprendizagem para o mês de janeiro, para poder impactar todas as crianças que, de certa forma, foram prejudicadas por conta da pandemia e também por todo esse período em que a gente teve as escolas fechadas aqui na nossa cidade, né? Porque defasou, de certa forma, toda a aprendizagem das nossas crianças. Mas eu entendo que, além de eu elogiar e ressaltar algumas iniciativas positivas da educação de Mogi e também de toda a gestão, é minha função também apontar as falhas, criticar e fazer as proposições necessárias para que a gente possa avançar. Na sexta-feira passada, no início do ano letivo, aqui de Mogi das Cruzes, da rede municipal, 7 horas da manhã, eu e minha equipe estivemos acompanhando a entrada de algumas crianças, de alguns alunos, para poder desejar também um bom retorno das aulas presenciais. E fui à tarde na escola Engenheiro Cláudio Abraão e também me surpreendi, assim como muitos pais, por perceber que de 17 turmas, 11 estavam sem professores. Buscando entender um pouco mais sobre essa situação que estava havendo aqui na educação da nossa cidade, a gente teve a informação de que não somente o Cláudio Abraão, mas as 179 turmas de toda a rede municipal não estavam com professores no primeiro dia de aula. Esse primeiro dia de aula que é tão esperado pelas crianças, esse primeiro dia de aula que é esperado pelos pais, que depois de 2 anos tinham uma grande expectativa de ter um primeiro dia de aula emocionante, empolgante, para que a gente pudesse mudar, de certa forma, tudo aquilo que a gente viveu, essa frustração, esse afastamento que a gente viveu nesses anos e nesse tempo todo de fechamento das escolas. Então, isso é muito triste, porque a gente acabou quebrando também as expectativas das nossas crianças. E como a vereadora Inês disse, faltou planejamento. E todo esse processo de retorno das atividades letivas poderiam ter sido planejados e construídos de uma forma melhor. A atribuição dos profissionais aprovados no processo seletivo simplificado, por exemplo, foi feito às vésperas do início do ano letivo. Na quinta-feira, terminando cerca de 11h30, 10h30 da noite. Não dando tempo nem para os diretores se organizarem, vereador e do IGS, e avisarem os pais que essas escolas estariam sem professores. Então, faltou comunicação e faltou, sim, planejamento. E foi frustrante para aquela mãe que tinha já feito um planejamento de seus horários, levar seu filho, levar sua filha à escola e perceber que ali não poderia haver aula.
A Secretaria Municipal de Educação, nesse final de semana que passou, teve que fazer um grande esforço para poder juntar os profissionais da educação para assumir as turmas que estavam sem professores no primeiro dia de aula. Só que tudo isso tem uma consequência. O resultado desse esforço todo da Secretaria Municipal de Educação traz um atraso, por exemplo, nas atividades do departamento pedagógico, como a vereadora Inês falou. Eles já estavam com um cronograma muito importante, inclusive, para um programa de recomposição de aprendizagem, de recuperação do ensino durante todo o ano. E essa formação dos professores, para vocês terem uma ideia, ia começar essa semana, para que a gente já começasse a melhorar a qualidade do nosso ensino. É por isso que, em conjunto com outros vereador Bigêmeo, vereador Zé Luiz, vereador Inês, vereador Edson Santos, eu assinei em conjunto um requerimento questionando detalhes de como foi esse planejamento, ou melhor, esse não planejamento. Como que a Secretaria Municipal se moveu durante todo esse tempo que ela teve para poder atender as nossas crianças. E também colocamos algumas questões a respeito da homologação do concurso dos profissionais da educação. Infelizmente, as dificuldades da gestão educacional aqui da nossa cidade não param por aí. Não é somente a respeito do retorno do início do ano letivo, mas também sobre as condições das nossas escolas. Visitei uma escola semana passada, antes mesmo de iniciar o ano das nossas crianças, e a diretora me passou a informação que em uma das salas nós teríamos 40 alunos, por conta da alta demanda. E aí eu queria perguntar, como que a criança aprende com qualidade, tendo mais 39 amigos, 39 colegas de classe ali para poder fazer o estudo nas escolas? Além disso, a respeito das escolas de período integral, nós tivemos a informação que, infelizmente, nós não vamos retornar para o integral nesse mês. Isso porque houve diversos atrasos, tanto por parte da prefeitura, mas também por questões judiciais, a respeito da licitação de contratação das empresas que são responsáveis pelas oficinas educativas na nossa escola. Mas o que mais me chateia, a todos que estão nos acompanhando, não é somente esse atraso, mas também o descaso de avisar os pais sobre isso. Infelizmente, algumas escolas avisaram os pais de que não haveria período integral ontem, na segunda-feira. E aí eu me pergunto, como que faz uma mãe que tem que trabalhar, como que ela se organiza para isso, para poder atender seu filho e não poder deixar ele na escola no tempo integral como era o programado? São perguntas que não só eu, mas como outros munícipes, como profissionais da educação, estão querendo respostas. Para quem trabalhou ou trabalha ainda na administração pública, vai concordar comigo que a burocracia é um dos grandes problemas do Brasil. Porque ela torna tudo mais lento. Atrasa projetos, atrasa planos. E dificulta, inclusive, a resolução de alguns problemas. Mas a burocracia na máquina pública do Brasil já é um problema instalado. Já existe, a gente já sabe que existe isso, tanto aqui na Câmara quanto na Prefeitura. Só que tudo que a nossa cidade menos precisa é de uma gestão de discursos andando ao lado da burocracia. Fala-se muito que Mogi vai se tornar a próxima Sobral do Brasil, que é uma das cidades com melhor qualidade de ensino. E fala-se que a gente vai fazer isso em menos tempo do que eles fizeram, em 4 anos. Fala-se muito que a nossa educação vai ter uma qualidade muito melhor do que das outras cidades do nosso porte. E que nós seremos uma referência no nosso país. Mas eu gostaria de lembrar aqui, nessa fala, que para a gente ser como Sobral a gente precisa começar pelo básico, que é simplesmente tirando o discurso e colocando em prática aquilo que se deseja. A burocracia, infelizmente, é lenta sim, mas eu gostaria também de lembrar que a nossa gestão educacional,
que por mais que a burocracia seja lenta, o tempo voa, o tempo passa muito rápido. E quase em um piscar de olhos nós estaremos em 2024, quando encerra esse mandato. E aí, no final do mandato, a pergunta que eu quero fazer para reflexão é a seguinte: a gente vai ainda ser uma gestão de discursos ou vai ser uma gestão que entregou resultados no âmbito da educação? Porque se a escolha fosse uma gestão de resultados, a gente precisa melhorar muito a forma como a gente está tratando a gestão educacional aqui em Mogi das Cruzes. Eu sei que não só eu, mas muitos profissionais da educação que também não estavam satisfeitos com a gestão anterior na educação. Eu sei que muitos pais têm ainda um sentimento a respeito da educação de Mogi, um sentimento de expectativa. Mas eu queria lembrar também que a expectativa, se não vir acompanhada no médio prazo de mudanças reais, ela acaba se tornando uma decepção. E eu espero muito, ao final desse ano, ao final desse semestre, ao final do mandato, que o meu sentimento dessas pessoas não seja um sentimento de decepção, mas um sentimento de realização. E eu, assim como muitos vereadores aqui da Comissão de Educação, nós sempre nos colocamos à disposição para construir soluções. Sempre nos colocamos à disposição para dialogar, para pensar o melhor e para ajudar nisso. Porque a educação é feita por muitas mãos. Muito obrigada. Passo a palavra para o vereador Eduígues. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Malu Fernandes. Boa tarde, vereador Inês Paz, vereador Edson Santos. A população nos acompanha através da TV Câmara. Boa tarde. Eu não sei se conseguirei abordar nesses 10 minutos tantos problemas que os munícipes solicitam para que o vereador aborde e busque solução. Todos os dias, com certeza, não só eu, mas os demais colegas vereadores e vereadoras recebem diversas reclamações de munícipes sobre problemas que afligem nossas. A vereadora Malu falou da educação. Escolas sem professor, pais sendo informados que não terão período integral, mil problemas, no início do ano letivo, depois de vários anos, mais que 2 anos, sem aula. E na hora que volta às aulas presencial, acontece esses lamentáveis problemas de desencontro, de crianças que não conseguem estudar no período que devem estudar, de falta de professores, de concurso feito por professores não chamados. É lamentável, lamentável. Mas nós estamos aqui para levantar o problema, fiscalizar, que é a nossa obrigação, e cobrar e exigir do Executivo que implemente uma política educacional digna no município. Outro assunto que eu quero abordar, nesse pouco tempo, mas eu tenho que falar, porque é uma angústia de vários funcionários públicos, ativos e aposentados, a repentina troca do plano de saúde, que, numa única voz, eu não vi ninguém elogiar, falar que esse plano de saúde que entrou tem condições de atender o funcionalismo público. Outra situação atabalhoada que só está levando descontentamento ao funcionalismo público. Repito, tanto ativos quanto aposentados. Um plano de saúde que não tem rede
na região e na cidade. Um plano de saúde que não tem um hospital digno, com capacidade para atender os milhares de funcionários públicos e os seus dependentes. Outra situação lamentável. E outra situação também que gerou e gera muita dúvida em nossa cidade, e eu já previa que isso ia acontecer, que foi a seleção das pessoas para ocuparem, terem a licença para trabalharem como ambulantes. Um processo de seleção que não foi amplamente divulgado antes, um processo de seleção que foi feito a portas fechadas, internamente na prefeitura, o que tem gerado muita revolta, muita indignação. No momento em que nós temos milhões de desempregados pelo Brasil, milhares de desempregados em Mogi, quando abre uma oportunidade como esta, que é a pessoa ter a sua licença para trabalhar, acontece um processo para 100 e poucas vagas, numa cidade com, eu disse, milhares de desempregados, e um processo não muito claro. Eu acho que o processo deveria, no mínimo, ter uma comissão da sociedade ou da Câmara Municipal acompanhando esse processo de seleção. No mínimo, para que não pairasse dúvidas como tem ficado sobre o processo de seleção. Outro assunto, são tantos, e continua o problema da limpeza urbana, da limpeza em nossa cidade. Agora, esse fato lamentável do transbordo, da contaminação do solo, do lixo ser colocado de qualquer maneira no transbordo, esse lixo de qualquer maneira, ele entra em contato com o solo, o chorume penetra na terra, contamina o solo, e para completar, o vereador Marcelo Braz levantou que a empresa Peralta não tem o licenciamento para operar o transbordo. Não tem o licenciamento para operar o transbordo, vereador Edson Santos. Além de toda a problemática envolvendo a empresa Peralta, como ela chegou na cidade, como ela alojava, recebia os seus funcionários ali na Ponte Grande Rodeio, na Valdemar Lotaruene, tudo isso que nós fomos fiscalizar, depois apareceu uma denúncia anônima contra os vereadores que foram fiscalizar, estranhamente, dizendo que nós invadimos o espaço da empresa, que não é verdade. Uma prestadora de serviço público, ela tem e deve ser fiscalizada pelo Legislativo. A falta de caminhão gaiola no primeiro contrato, agora 2 caminhões gaiola no segundo contrato, insuficiente para cobrir a cidade, e agora o transbordo que fica lá, na Volta Fria, e recebe toneladas e toneladas de lixo, esse lixo em contato com o solo, contaminando o solo, a empresa sem o licenciamento para operar aquele espaço. Então, a sucessão de fatos ocorridos em tão curto espaço de tempo, que pode parecer birra, perseguição, falta de compreensão, mas não é. Veja a sucessão de fatos.
plano de saúde trocado por um outro plano que o funcionalismo já está denunciando que não tem condições de atender. Educação, falta de professores, ensino em período integral falho, comunicado de última hora que não vai ter, ambulantes, a escolha, a seleção, um processo que está levantando dúvidas na sociedade, transbordo, com contaminação. E agora eu quero abordar um último tema, que esse tema, quando você olha para esse tema que eu vou abordar aqui, ele parece muito simpático, muito bonito. É um curso que a prefeitura está oferecendo para a formação de lideranças. Formação de lideranças. Eu quero conhecer melhor. Eu quero conhecer melhor. Eu já ouvi dizer que institutos de partidos políticos, escolas de formação, oferecem formação. Agora, no interior da prefeitura, fica um questionamento. Se é formação ou se é doutrinação. Eu tenho direito à dúvida. Se é doutrinação para defender uma ideia ou se é formação para atuar na sociedade. Ou se é doutrinação para fortalecer partidos políticos, ou se é formação para fiscalizar o poder executivo. Eu tenho direito à dúvida. Eu tenho direito à dúvida. Usar a estrutura da prefeitura. Usar a estrutura da prefeitura para algo que, particularmente para mim, não está muito claro, captando na sociedade pessoas que eu tenho direito à dúvida e perguntar, não é para defender a gestão, essa formação? Não é para preparar chapas de candidatos para partido político? Porque eu nunca observei, em nenhuma prefeitura que eu conheço, e nem da de Mogi das Cruzes, algo dessa natureza, que eu tenho direito à dúvida, se conhecer, se tirar as minhas dúvidas, poderei apoiar a vereadora Inês Paz, ou poderei denunciar, porque num primeiro momento, me levanta muitas dúvidas, que inclusive, já ouvi de pessoas que disse que foi chamado, depois foi convidado a filiar no partido político A ou B. Então fica aqui meu início de debate sobre esse tema. Eu quero conhecer um pouco mais. Se tiver alguém do Executivo nos ouvindo, esclareça essas dúvidas. É importante. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Rodrigues. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Santos. Presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais da Câmara Municipal, boa tarde. É lamentável iniciarmos a semana com fatos tristes que acontecem em nossa cidade. Falando mais precisamente da educação. Educação que todos falam que é a base de tudo, que se dedicam pela educação, mas parece que não é isso que está acontecendo em nossa cidade. Onde já se viu iniciarmos um ano letivo com praticamente 5, 6 mil alunos sem professores, quase 200 salas de aula,
sem professores, numa cidade como a nossa, e é conhecida por ser referência na educação, por ser referência no período integral, por ser referência, inclusive recebemos um prêmio da melhor merenda do estado de São Paulo. O que está acontecendo com a educação de nossa cidade? Será falta de planejamento? Ou pode ser falta de planejamento? Se existe uma circular, um documento interno, né, do secretário André Stabile, que colocava como data até 3 de dezembro para as atribuições, sendo que eu acho que 3 de dezembro já é uma data tardia para quem quer iniciar o ano letivo organizado, pelo que a gente está entendendo, né? Essa data também não foi cumprida, porque final de semana os professores estavam fazendo atribuições de aula. Agora, a gente fica também sabendo que existe um processo de contratação emergencial de professores. Se temos um concurso público da gestão do prefeito Marcos Melo que não foi homologado ainda, como se explica então essa contratação emergencial? Se foram fatos, se foi a falta de planejamento da secretaria que levou a ter esses fatos emergenciais. Eu acho que é motivo de preocupação, sim, para esta casa. Tenho respeito, todo mundo sabe que eu tenho um grande respeito pelo secretário André, mas aqui nós estamos falando da educação, da cidade que nós moramos, que nós estamos sendo cobrados pelos, não é apenas os nossos eleitores, não, gente, não é o meu eleitor, o eleitor da Malu, o eleitor do vereador e do Igues, não. A cidade está cobrando, porque a cidade está acostumada a ter uma educação de referência. E nós, enquanto vereadores, nós estamos aqui sim para fiscalizar. Nós não podemos ser omissos com relação a um fato que eu considero muito grave. Como se fazer agora? Nós estamos vendo aí que tem funcionários indo para a sala de aula. Hoje, inclusive hoje, no dia de hoje, eu sei que o secretário Calegari estava em sala de aula. Não era muito mais fácil se tivesse tudo isso planejado e para que, mais uma vez, a educação fosse exemplo e referência na nossa cidade? Então, o fato da gente estar aqui levantando esse assunto não quer dizer que somos da oposição, que somos críticos ao prefeito Marcos Melo, mas nós estamos aqui para defender a educação, o sistema educacional de nossa cidade. E não podemos ficar omissos com relação a isso, porque é isso que a população espera de nós, vereadores. Eu acho que está faltando assim uma explicação para essa casa sobre esse assunto. Semana passada, o secretário foi convidado por um grupo de vereadores, que eu faço parte. Ele estava com agenda, não conseguiu nos atender, mas está faltando sim esse diálogo da educação com esta casa. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Não dá para nós, vereadores, continuarmos, a sermos cobrados pela população de um fato que é obrigação da Secretaria de Educação, que tudo isso já estivesse planejado, que nenhuma criança ficasse sem professor na sala de aula. E a vereadora Malu já se posicionou, vereador Inês Paz, vereador Iduígues, e eu tenho certeza que outros vereadores também se posicionarão a respeito desse fato. E outros fatos também, vereadora Maru, que acontece e que chega aos nossos ouvidos, Por exemplo, o caso da creche do bairro do Jardim Araci. Ela está fechada para reforma, tá? Eu acho que aqui não, isentando no caso o fato da reforma, eu tenho que ser justo e eu não posso jogar isso nas costas da gestão do prefeito Caio Cunha.
essa creche precisou de reforma, até atendendo a uma solicitação dos pais, lá do bairro do Jardim Araci, só que agora essa reforma vai praticamente levar esse ano todo. Então, não é da reforma que os moradores do bairro estão reclamando, porque eles sabem, sim, que essa creche precisava de uma reforma, até para a segurança dos seus próprios filhos. Mas é justamente o quê? Que as crianças foram transferidas para outras creches, bairro da Ponte Grande, do Parque Residencial Itapetí, e até para outros bairros, talvez algumas crianças por rodeio, e a necessidade de transportes, porque os pais lutaram tanto, né, por essa creche no bairro, e agora eles estão tendo que se deslocar, muitos não têm carro, têm que atravessar a Mogi Dutra para levar seus filhos. Então, a gente também gostaria de fazer um apelo aqui para a Secretaria da Educação, que a gente chegasse a um consenso de como ajudar esses pais que hoje têm que se deslocarem do Jardim Araci para levarem seus filhos em outras creches, tendo em vista a reforma da creche do Jardim Araci. Vereadora Malu, que é da Comissão de Educação, nós ainda não fechamos, não sabemos como é que vai ficar, como é que ficarão as comissões. Provavelmente eu esteja também na Comissão de Educação. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, porque se a gente gosta da cidade que vivemos, que moramos, que nascemos, nós precisamos recuperar essa educação que sempre foi referência para todas as cidades da região. E é esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho e é isso que nós iremos fazer. Muito obrigado. Obrigada, vereador Edson. Não havendo mais vereadores inscritos para falar no pequeno expediente, está encerrado.